Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia, hoje trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a energia nuclear, seus usos, os conflitos e o mundo pós-Fukushima. Vamos entender um pouquinho, desse importante recurso, tanto para a geração de energia, quanto também para um poderio bélico e militar. Bom, a começar primeiro pela sua história, né? A energia nuclear, na verdade, ela começa a ser utilizada ali no finalzinho da década de 50, lá em 1956, quando de fato ela tem o seu uso para fins pacíficos. E aí sim, a gente começa a utilizar para a geração de energia elétrica. Isso vai se dar 11 anos após as explosões de Hiroshima e Nagasaki, né? Que na verdade aconteceu ali no final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos lançam duas bombas atômicas no Japão. Tá? Agora, o uso da energia nuclear, ela tem aí um custo bastante elevado, né? Justamente pelo beneficiamento desses recursos, como o urânio, o tório e o plutônio, né? Que são aí recursos minerais ideais e fundamentais para a geração da energia nuclear. Tranquilo, galera? Então vamos lá. Estados Unidos, Japão, Rússia, Inglaterra, França e Canadá são os países que possuem, né, um grande destaque na produção de energia nuclear, assim como também possuem um grande poderio bélico, né, o que vai consequentemente favorecer um grande potencial para fins militares. E o Brasil? O Brasil ele começa a entrar no contexto nuclear lá em 1970, quando a gente começa a falar de um acordo com a Alemanha, certo? Para a utilização dessa fonte de energia aqui no Brasil. E se deu o projeto das três Angras, né? Ou seja, era criar os centros nucleares, que seria Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Bom, vamos entender um pouquinho agora das vantagens e desvantagens, né, do aproveitamento aí da geração de energia através da usina nuclear. Primeiro, as vantagens. A gente vai encontrar aí um alto rendimento, ou seja, com proporções menores desse recurso, eu consigo gerar bastante energia. Isso é uma vantagem, né? Outra vantagem seria a alternativa ao petróleo, uma vez que grandes matrizes energéticas do mundo, né, os países, estão concentradas dentro dessa produção através do petróleo, dos combustíveis fósseis. Então, a energia nuclear seria uma alternativa, né? Depois, a gente pode entender como o desenvolvimento de energia nuclear um processo que vai implicar também em modernizações, né? Porque para você manusear esse tipo de recurso, né, você precisa ter um grande desenvolvimento tecnológico, tá bom? Então, de certa forma, você acaba modernizando a estrutura. Depois, galera, uma última vantagem que a gente pode estar citando seria o poderio militar e bélico, né, que o país teria, justamente porque a energia nuclear também pode ser feita bombas atômicas, né? A radioatividade ela pode ser utilizada também para isso. Isso, obviamente, seria uma desvantagem, mas dentro de um contexto aí de geopolítica, a gente pode entender como um poderio bélico e militar. Já em relação às suas desvantagens, a gente pode citar que, ainda que tenha um alto rendimento, a gente vai ter também custos bastante elevados, né? Estou dizendo financeiramente. Outra desvantagem seria os acidentes que geraria com a explosão desses centros radioativos, né? Desses centros nucleares. Os riscos de acidente eles são inúmeros, né? Outra desvantagem seria a geração de resíduos e lixos radioativos. Então, engana-se quem pensa que a energia nuclear é uma energia totalmente limpa, né? Não é bem assim. A gente tem a geração desses resíduos e lixos radioativos também, né? Uma vez que não seja descartado de forma ideal, isso pode causar severos impactos ao meio ambiente. Uma outra desvantagem também que a gente pode estar citando seria a mão de obra completamente qualificada, né? Uma vez que você precisa entender de todo o trâmite, de todo o processo tecnológico e também a busca pela matéria-prima. Tá? Não são todos os países onde a gente vai encontrar urânio, plutônio, né, o tório, que são recursos fundamentais para a geração dessa energia.
Já falando um pouquinho dos acidentes nucleares no mundo, né? Eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês. A gente teve aí o primeiro na Pensilvânia, lá nos Estados Unidos, em 1979, quando a usina de Terry Mills Land ela explodiu, né? Mas ela vai explodir devido a um derretimento dos reatores, e aí os reatores eles têm um papel fundamental, né, para poder manter esse núcleo atômico, né, e ele não superaqueça, e aí isso acaba sendo também um papel dessas bombas de água, né? Então essas bombas de água elas estão a todo momento ali lançando e resfriando esses reatores, mas quando você tem um mau funcionamento dessas bombas de água, consequentemente esses reatores eles vão superaquecer e vai ocasionar esse acidente da explosão, né? Isso também vai implicar ali numa falha humana, né? Uma falta de manutenção, isso também pode estar sendo associado. Então esse foi o primeiro grande acidente que a gente vai ter ali nos Estados Unidos. O segundo que eu estou trazendo para vocês, e talvez o que é mais comentado no mundo, né, seria ali da usina de Chernobyl, né, na Ucrânia, quando pertencia à antiga União Soviética, né, a URSS. Esse acidente ele vai se dar devido a falhas humanas, né? O homem ele projetou mal as hastes desses reatores, o que provocou o superaquecimento e, consequentemente, o homem não conseguiu promover um mau manuseio, né, do equipamento operacional ali naquele momento da explosão. Então, foi um acidente que tomou proporções enormes, você gerou uma grande nuvem radioativa e isso se espalhou pela Europa Oriental também. Bom, chegando até o Reino Unido. E o outro acidente, talvez o mais recente que a gente tem aí, foi em 2011, né? Na usina de Fukushima, no Japão. Esse acidente ele foi interessante porque ele foi consequência de um grande tsunami que originou um grande terremoto dentro do Japão, né? E aí essa usina ela estava localizada numa região onde ela sofreu com intensidade os abalos sísmicos, né? Mas foi interessante porque a equipe da usina ela conseguiu manter um controle, né, desse acidente e, consequentemente, não deixou que tomasse proporções maiores. Então, teve sim um acidente, mas foi em proporções menores do que poderia ser. E o Brasil, galera? Como que o Brasil está inserido nesse contexto, né? Como eu já falei para vocês lá na frente, o Brasil ele se insere nesse contexto nuclear lá em 1975, quando a gente tem a assinatura de um acordo nuclear com a Alemanha. A ideia é que a gente trouxesse toda essa tecnologia da Alemanha para o Brasil, implementando 3 centros nucleares, né? Que seria Angra 1 em 1979, Angra 2 em 1983 e Angra 3 em 1984. Obviamente que foram obras bastante estruturadas, demoraram muito para elas serem concretizadas, né? Inclusive a Angra 3 até hoje ela não foi concluída, tá? Bom, atualmente a gente tem então a Angra 1 e a Angra 2, né, produzindo energia. Elas estão localizadas no município de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, e as duas juntas representam cerca de 3% do total de energia que é produzida. E aí você pode estar se perguntando por que a Angra 3 não foi concretizada. De fato, você vai ter aí um longo processo de construção dela, tá? Você depende de licenças ambientais, de planos, né, estratégicos para causa de riscos de acidente. Então, uma série de fatores vão impedir essa construção. Legal? Então, até hoje ela ainda não foi concluída. Pode ser que daqui a alguns anos a gente venha a ter essa central nuclear aí de Angra 3. Agora, galera, o que a gente pode entender aí dentro desse contexto brasileiro, né? Por que não se avança esses investimentos? Porque eles são bastante elevados, né? Os custos são bastante altos para a implementação de uma usina nuclear, sobretudo. Em contrapartida, o Brasil detém um grande potencial hídrico. Então, será mesmo que é necessário você construir centrais nucleares e deixando de aproveitar esse potencial hídrico que o Brasil tem para a geração de energia? Fica aí um questionamento e um debate que a gente deve fazer, né? Outro ponto é o seguinte: o governo de fato ele precisa diversificar a sua matriz, e o Brasil ele é um país líder, né, em torno da diversificação de matriz energética, e a geração de energia através da usina nuclear é um ponto importante na diversificação. Outro fator importante é que o Brasil detém grandes reservas de urânio. Inclusive, o Brasil ele já fabrica, né, discos, o que é fundamental para uma tecnologia própria, né, para a construção
de centrais nucleares, bombas atômicas e tudo mais, mas nunca foi interesse brasileiro se aprofundar nessa tecnologia, né? Agora, ele tem sim interesses em estar importando submarinos atômicos para proteger o seu vasto litoral, né? Até porque a gente tem inúmeros recursos, como, por exemplo, o petróleo. Outro ponto importante que a gente precisa mencionar é que o Brasil e a África do Sul, que são considerados países emergentes, né, que fazem parte daquele grupo de países emergentes chamado de BRICS, eles não têm aí o desenvolvimento de bombas atômicas, né, nem pesquisas e tudo mais, e isso acaba colocando eles aí como sem potencial bélico. Bom, galera, eu vou finalizando por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.